Então, hoje nós vamos falar sobre o Xin, que foi imperador há 249 a.C. da China. Então, ele deu o grande desenvolvimento da China e ele sempre buscou e perguntou aonde está a juventude. Então, ele desenvolveu, para você ter uma ideia, ele tinha 7 condados na China e lutou contra os mongóis, lutou contra o Gengis Khan, ganhou o Gengis Khan e teve 7 estados na China, como estados hoje nós temos no Brasil, onde eram independentes. Ele unificou tudo, ou seja, ele deu a fortaleza da China. E antes de morrer, ele teve uma curiosa visão. Todos os seus oponentes, inclusive Lu Bu, que era o amante de sua mãe, armou contra ele dentro do palácio. E o que ele fez? Pegou essa pessoa e ele pegou todos os documentos contra o governo do Lu Bu e levou para a justiça, ou seja, a justiça maior de outros países do lado, provavelmente os mongóis. E aí os mongóis invadiram e o Xin fez com que todos fossem mortos no pátio, inclusive Lu Bu, que ele botou amarrado num cavalo, e seus pedaços foram assim dissipados. Mas não passou só disso. Sua mãe, que o incrementou e trouxe ele ao império, foi colocada no pátio para ver justamente o que ele iria fazer. Então, ele matou em frente à sua mãe. Enquanto ele estava conversando, tinha os 2 irmãos dele, que eram os herdeiros, junto com sua mãe. Isso era uma ameaça. Ele era um lunático, megalomaníaco, e utilizava as práticas do mercúrio como utensílio de remédio farmacêutico. Então isso trouxe uma grande divergência. Por quê? Porque ele tomava as pílulas de mercúrio querendo uma vida eterna, mas o mercúrio era um altamente alucinógeno, atacava os rins, atacava o fígado e dava alucinações e paranoia. Ele mata seus 2 irmãozinhos enforcados. Quando sua mãe retorna ao palácio, seus irmãos estavam enforcados. Qin Shi tinha uma força terrível de querer uma China unificada, e ele vence cada batalha, o homem do queixo, assim como ele dizia. Ele matava seus oponentes com crueldade, com requinte de crueldade, e começaram diversos golpes no seu castelo, homens que iriam mostrar as tapeçarias ou mostrar objetos, e impunham enrolado facas e atames, e lutavam com ele, e ele estava sem ninguém dentro da sala real. Então ele lutou contra esses homens, pegou a sua espada de samurai e cortou todos eles. Ele era extremamente hábil e prático, e ele colocou 500.000 trabalhadores na muralha da China. Ele constrói a muralha da China com 5.500 quilômetros, mil quilômetros de distância, fazendo eles trabalharem arduamente. Não só ficou nisso, ele colocou pessoas para trabalhar na sua tumba. Ele era um rei e tinha que morrer como ato faraônico antes de Cristo. Já na China existiam as tumbas. Ele faz um mausoléu imenso, aonde ele coloca rios de mercúrio nesse mausoléu todo, fazendo com que as pessoas que ali estivessem, todos que trabalharam na obra, todos que foram enterrá-lo, morressem junto dentro do mesmo sistema. Então ele conseguiu a pátria, mas ele não conseguiu a longevidade. Logo o mercúrio começou a atacar os seus neurônios e ele começou a entrar numa paranoia total, vendo espíritos e fantasmas que ele próprio tinha executado e que ele próprio tinha destruído, ou seja, assassinado. Então Kim Jong-un assassina todos os seus oponentes e destrói a si mesmo, porque os espíritos desses oponentes começam a vagar no mundo do limbo atrás dele. E o que ele faz? Ele prepara uma morte faraônica. Ele coloca um exército de terracota dentro da sua tumba que o protegeria no além-morte. Então esse exército de terracota seria protegendo dos espíritos malignos, morrendo com o seu exército. Seria mais ou menos isso. E essa é a faceta de um dos maiores líderes do Império da China. Hoje seu sarcófago foi encontrado diversas pedras, diamantes. O céu de Mercúrio
no fundo dos rios ilumina o teto solar, e ele transformou-se no véu das estrelas, ou seja, ele ganha o título na China de ser o véu das estrelas, o Senhor das Estrelas. É um título muito honorável, do qual ele faz grande menção a vida toda. Só que ele, nos seus rios, ele busca a vida eterna, e tem uma passagem onde ele busca a vida eterna e manda seus mensageiros para outros continentes buscarem, mas os mensageiros param porque existiam grandes dragões nos oceanos e fizeram com que eles retardassem. Então ele vai para o seu lago na China com sua besta e começa a atirar, e ilusoriamente, a nível psíquico e a nível espiritual, ele transcende em outros mundos, alucinado com o Mercúrio, vendo um dragão dentro das suas próprias margens do rio, e diz: eu sou o superior, eu sou o forte, eu derrotei o dragão. E os seus comandantes batendo palma para aquela loucura toda, ou seja, ele estava perto da morte, beirando a morte. Ele sobe num pume e grita bem alto: eu quero a vida eterna, eu consegui tudo, eu articulei com todos, eu derrotei todos os impérios, mas eu não consigo ter minha vida eterna. E isso é uma faceta mais da sua força e da sua coragem, que ele deixou um grande legado para a China hoje, atualmente. Seu sarcófago está fechado, lacrado, e ninguém pode entrar. É um lugar ritualístico e de grande poder. Há iniciações e há símbolos místicos japonês, do Tao e diversas religiões do mundo, onde ele abrangeu diversas culturas, mas principalmente a dele. E não é possível nenhum visitante, porque todos os obreiros e pedreiros e arquitetos, engenheiros foram mortos junto com ele, inclusive suas concubinas. Eu sou Márcia, vidente sensitiva, médium, e eu coloco, no caso, os oráculos da vidência. Então, meu trabalho é 071-999-685884. Acesse, liguem e façam sua consulta. É estritamente sigiloso. Obrigado.